Bom, daremos início à sessão do dia 27/8, período da manhã, da primeira turma ordinária, da segunda Câmara, da terceira sessão. Nesse momento, confirmo a presença de todos os conselheiros, já dando bom dia na ordem de votação. Elcio, bom dia. Bom dia a todos. Leonardo Andrade. Bom dia a todos. Leonardo Macedo, bom dia. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Bom dia, Laércio. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Portanto, quórum regimental mínimo cumprido. Nessa sessão está agendado os itens 104 a 122. Porém, os processos dos itens 112, 113 e 114 foram retirados de pauta. Não haverá participação de representantes do contribuinte. Apenas para comunicar que ficaram faltando alguns processos da sessão do dia 26, do período das 14 horas, o qual, havendo tempo hábil, faremos no final dessa sessão. Então, vamos iniciar, então, com o primeiro processo. Peço a todos que desliguem os microfones e que Deus nos conduza para que façamos um bom trabalho, que nos dê sabedoria. Com a palavra, o relator, Márcio Costa, o item é 104, o processo 2015-27, Doces, Docelândia e Vaz. Ele é um paradigma, sendo que os processos do lote repetitivo é de 105 a 110. Perfeito, presidente. Obrigado, presidente, pela palavra. Os fatos da demanda foram sintetizados pela DRJ com as seguintes palavras. O interessado transmitiu PERDCOMP visando a compensar os débitos nele declarado com créditos oriundo de pagamento a maior de COFINS cumulativa, relativo ao fato gerador de 31/7/2011. A Delegacia da Receita Federal de Jurisdição do Contribuinte emitiu despacho decisório eletrônico, no qual homologa a compensação pleiteada sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo creditório disponível. Resignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 5 de novembro de 2015, o contribuinte apresentou em 2/12/2015 a manifestação de inconformidade, alegando em síntese que, em relação ao período de 31/7/2011, recolheu a COFINS e PIS cumulativos com base no faturamento, sem levar em consideração que havia nessa base de cálculo produtos com alíquotas zeradas, isentas ou monofásicas. Isso fez com que pagasse as contribuições em valores a maior ou indevido. Em um levantamento posterior, percebeu o engano e resolveu compensar o crédito calculado com outros débitos devidos. Informa que não retificou a DCTF antes do envio do PERDCOMP para dar conhecimento à Receita Federal dos créditos existentes, mas dentro do prazo tempestivo para a defesa, providenciou a retificação da obrigação acessória. Espera, diante das explicações e ações realizadas, que a RFB revogue sua posição de impugnação do despacho decisório. A manifestação de conformidade foi julgada improcedente, com a seguinte conclusão. Assim, não tendo sido apresentado pelo contribuinte documentos comprobatórios que demonstrem a existência do direito creditório e nem mesmo o DACOM retificador, não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação conforme o artigo 170 do CTN. Inconformada
Com o resultado do julgamento, a empresa contribuinte apresentou o recurso voluntário, no qual argumenta que o acórdão deve ser reformado, acrescentando como prova a DACOM retificadora. É o relatório. Por voto, por favor. Aqui. O recurso é tempestivo. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não homologação do pedido de compensação de crédito de COFINS no valor de R$ 11.925,33, supostamente pago a maior. Ao apresentar a manifestação de inconformidade, a contribuinte esclarece que efetuou o recolhimento via DARF em valor superior ao devido, R$ 86.852, sendo que o correto seria R$ 77.767,55. Confessa ter retificado a DCTF após o despacho decisório e esclarece que essa diferença de valores foi verificada em apuração na qual percebeu que recolheu os impostos aqui citados utilizando a base de cálculo sem exclusão das mercadorias sem tributação. Ao apreciar a manifestação de conformidade, o julgador de piso julgou improcedente o pedido de reforma, fundamentando na ausência de liquidez e certeza do crédito tributário, já que apenas a retificação da CDCTF não seria suficiente, conforme já relatado. Ressalta ainda que o parecer COSIT 2 concluiu sobre a necessidade de retificação das demais obrigações acessórias para tornar o crédito demonstrado em CTF apto a ser objeto de PERDICOMP, por força do parágrafo 6 do artigo 9º da IN 1110 de 2010. Assim, não tendo sido apresentado pelo contribuinte documentos comprobatórios que demonstrem a existência do direito creditório e nem mesmo o da DACOM retificador, não se pode considerar por si só a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil. Prosseguindo, a empresa contribuinte apresentou o recurso voluntário no qual informa a retificação da DCTF e junta a DACOM também retificada, sustentando que deveria ter sido intimada a prestar tais informações antes do indeferimento da compensação. A recorrente é empresa varejista e atacadista de produtos alimentícios, de festa, produtos e limpezas, e tais produtos apresentam uma variedade grande de tributação de PIS e COFINS. Para o exercício de 2011, a recorrente optou por pagar hoje renda e contribuição social pelo lucro presumido, e de acordo com a legislação vigente, a opção da empresa pelo lucro presumido obriga o contribuinte a recolher o PIS e COFINS de forma acumulativa, excetuando as mercadorias isentas ou não tributáveis, monofásicas e alíquotas zeradas. À época dos fatos, a recorrente calculou e recolheu os impostos aqui citados, utilizando a base de cálculo sem exclusão das mercadorias sem tributação. Essa situação levou a recorrente a recolher as contribuições a maior ou de forma indevida. Tem aqui os períodos que ela retificou, a DCTF, em julho de 2011, a da conta não havia sido retificada, o valor da COFINS originalmente declarado 86.852 e o valor retificado foi de 77.767,55. A recorrente entende as razões do fisco não homologar seu crédito, mas entende também que, ao invés de indeferir seu pedido diretamente, o mesmo poderia apenas intimar o contribuinte a retificar a DACOM, ou solicitar outros elementos que julgasse necessário. Desta forma, entendendo-se prejudicada, a recorrente apresenta o presente recurso na tentativa de rever, seu crédito homologado. Para tanto, anexou o presente documento a DACOM retificada em 7, no mês de julho de 2011, datado de 28/12/2018. À vista de todo o exposto, verifica-se que a análise que se impõe é quanto às provas do direito creditório pleiteado no contexto, observa-se o que o despacho decisório eletrônico, realizado a partir do cruzamento de informações prestada pelo contribuinte ao fisco. Nesse caso, como as afirmações baseiam-se em cálculos sobre produtos como alíquota zero, isento ou monofásico, caberia à recorrente ancorar o seu pleito na comprovação de saída de produtos e de sua inclusão na base de cálculo que julgou equivocada. Nesse sentido, a escrituração contábil, em conjunto com as declarações retificadas, torna-se imprescindível. Importa destacar que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do que dispõe o artigo 170 do CTN. Pode-se dizer, em outros termos,
que o direito à compensação existe na medida exata da certeza e liquidez do crédito, de maneira que a sua comprovação se revela fundamental para a própria concreção da compensação. É inerente, portanto, à análise das declarações de compensação, a verificação da existência de provas suficientes necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado. Em especial, nos casos em que o direito creditório pleiteado decorre do recolhimento, do reconhecimento do equívoco na informação em DCTF, do valor do tributo objeto de pagamento indevido, o mínimo que se reclama é que aquele que alega o erro demonstre, com a apresentação da escrituração contábil fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta. Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão COR, a recorrente deveria ter reunido documentos suficientes necessários para a demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o parágrafo 1º do artigo 16 do Decreto 70.235, no qual transcrevo. Conforme já mencionado, compulsando os autos, observa-se que a recorrente não apresentou em nenhuma fase escrituração contábil fiscal, nem documento que a suportem, aptos a demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado, e diante da ausência de elementos probatórios, revela-se correta a decisão recorrida ao asseverar a carência de comprovação do direito pleiteado. A discussão que remanesce nos autos é sobre a comprovação da alegação de que o débito de COFINS é realmente menor do que aquele regularmente constituído pela DCTF original. Nesse contexto, sem a apresentação de documentos aptos a comprovar o valor devido de COFINS e, consequente, infirmar o débito regularmente constituído, não há como afirmar a certeza e liquidez do direito pleiteado. Necessário de confronto entre o valor efetivo recolhido e o correto valor devido da COFINS do período. Para o julgamento do caso concreto, deve partir da premissa, aí trago o artigo 170, pois continuo discorrendo sobre o ônus probatório, trago também o artigo 373 do Código Civil, faço uma citação também aqui, clássica da teoria geral. Diante da complexidade de um processo de restituição compensação tributária, o recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do homem, em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo aplicador do direito, também trago citação, e, por fim, ratifico que a compensação tributária pressupõe a necessidade de comprovação de certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo ônus de produzir prova suficiente necessária para demonstrar o direito invocado. Nessa linha, em casos como o presente, em que se discute a incorreção do valor devido de tributo, é incontroverso que declarações da CTF, da CON, da IPJ, etc., e alegações devem ser comprovadas por escrituração contábil fiscal, documentos que lhes dão suporte, o que não ocorreu nestes autos, razão pela qual nego provimento. É como eu voto, presidente. Obrigado. Matéria bem recorrente na turma. Elcio. Com o relator. Leonardo Andrade. Com o relator. Leonardo Macedo. Com o relator, presidente. Pedro. Acompanho. Mara. Com o relator. Com o relator. Laércio. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Item 104 da pauta, Doces Docelândia, processo 2015-27, resultado esse que se aplica aos itens 105 a 110. 112, 113 e 114 saíram de pauta a pedido do contribuinte, todos da Fazenda Nacional. Próximo, então, seria o 115, usina Sapucaia. Oi, Mara. 111. Tem o 111. Isso, perfeito. Verdade, pulei o 111, tá certo. Verdade, então, vamos neles. Retificando
retificando o que eu falei, então o próximo processo é o item 111, Instituto JLMF de Ensino, processo 2002-50, também do conselheiro Márcio. Ok, presidente. Vamos ao relatório. Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos. Trata o presente processo do auto de infração relativo à contribuição para o financiamento da Seguridade Social, lavrado em 15/11/2001, formalizando o crédito tributário no valor total de R$ 104.598,84, com a multa de ofício de 75% e os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura, em virtude da não confirmação do processo judicial informado para fins de suspensão da exigibilidade do débito de janeiro a maio de 97. Inconformada com a exigência, a contribuinte, por intermédio de seus procuradores, protocolizou em 7 de janeiro de 2002 a impugnação, cujo teor será sintetizado a seguir. Primeiramente, requer que todas as correspondências e notificações sejam encaminhadas para o seu patrono, no endereço que indica. Vou transcrevo aqui. Ao final, por entender que nada deve à União, a título de COFINS, requer o cancelamento do auto de infração. Protesta pela ulterior juntada de provas e documentos julgados necessários. Foram juntados extrato e cópias de decisões judiciais. Consta também o despacho proferido pela equipe de análise e acompanhamento das medidas judiciais e controle de crédito, com a informação de que, apesar de a decisão judicial ter sido parcialmente favorável ao contribuinte, quando da execução foi acolhida a alegação de prescrição, isso é importante, foi acolhida a alegação de prescrição e o processo acabou sendo extinto, obstante, assim, a compensação. Em 11/9/2017, o processo foi encaminhado para a DRJ em Curitiba para julgamento. A Delegacia da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a impugnação e a decisão foi assim emendada, qual transcrevo. Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo a reforma do julgamento. É o relatório. Posso passar o voto? Obrigado. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento. Trata o presente processo do auto de infração relativo à contribuição para o financiamento, lavrado em 15/11, formalizado crédito, 104.598, com multa de ofício, acréscimos legais, e o referido auto foi lavrado com fundamento de falta de recolhimento ou pagamento do principal, declaração inexata. A recorrente alega que teria efetuado mensalmente a compensação do crédito autuado de COFINS com o valor pago indevidamente a título de fim social, que teria sido reconhecido através da sentença proferida em 21/2/94 pela 7ª Vara da Justiça Federal, processo 92.653.677, cujo trânsito em julgado operou-se em 25/10/95. Para melhor elucidar o caso, cabe saber o ocorrido com a ação judicial citada pela recorrente, visto que o crédito utilizado para a compensação do débito, objeto da autuação, é o originário do referido processo, que foi objeto de análise do relatório de folha 78, conforme transcrevo abaixo. Trata de impugnação de auto de infração DCTF lavado em 15/11, contra parcelas não pagas de COFINS, no período de janeiro de 97 a maio de 97. Na impugnação, o contribuinte alega haver discussão na ação ordinária 92.0065.3677, pela qual tornou-se credor de valores referentes a fim social pago indevidamente aos cofres da União. Alega ter feito compensação dos valores de fim social com COFINS devido, por se tratarem de contribuições da mesma espécie. Trago aqui trechos da ação ordinária. A ação ordinária
declaratória, com pedido de repetição de indébito, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré, que a obrigue ao recolhimento da contribuição ao fim social instituído pelo Decreto-Lei 1940 de 82 e alterações subsequentes, bem como a restituição de tudo quanto que pagou a este título desde o advento da Constituição de 88, com os acréscimos de juro, correção, custas e demais encargos, em 13/4/98 foi julgado parcialmente procedente a ação para reconhecer devida a obrigação de pagar o fim social à alíquota de 0,5 fixado no decreto-lei mencionado, mantido pelo artigo 56 da ADCT, até a entrada em vigor da Lei Complementar 70. A União Federal foi condenada a restituir ao autor tudo quanto que ele pagou excedente ao 0,5 acrescido de correção desde o pagamento indevido com juros calculados conforme o artigo 167 do CTN. A apelação da União foi recebida em seus regulares efeitos, apelação esta que foi julgada prejudicada, sendo o decurso de prazo para interposição de recurso se deu em 25/10/95. Autos foram remetidos ao arquivo em 7/11/2002. Conforme andamento da ação, foi dado vista à União do pedido de compensação formulado pela autora. Porém, só em 20/9/2007 foi julgada extinta a execução, acolhendo a alegação de prescrição deduzida pela União. A autora interpôs apelação ao qual foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo. Decisão monocrática negou provimento à apelação. Trânsito em julgado dessa decisão ocorreu em 18/3/2016. Então, apesar de decisão parcialmente favorável ao contribuinte, a alegação de prescrição foi acolhida, extinguindo a execução da sentença, tendo em vista a impossibilidade da compensação. Propõe um encaminhamento do processo ao DERAT São Paulo para prosseguimento da cobrança, com observância de que há impugnação no auto de infração ainda não apreciado. Então, conforme se verifica do relatório acima, em que pese a recorrente tenha tido o seu direito ao ressarcimento de valores em ação judicial, ela deixou de executar o seu direito no tempo oportuno. E com isso não houve aperfeiçoamento do ato jurídico. Logo, o direito foi reconhecido como líquido e certo, contudo não se concretizou como deveria com a fase processual de execução da sentença. A fase de execução da sentença faz parte do processo como um todo, sem a qual os valores ali discutidos não se tornam factíveis e disponíveis ao requerente. Autorizar a compensação de valores se que tenha ocorrido todo o trâmite processual com a efetiva execução da sentença é ferir o princípio da segurança jurídica, sendo ele um dos pilares do Instituto da Prescrição. Manter o entendimento de prescrição do direito de execução da sentença transitada e julgado no processo judicial em nada ofende os princípios constitucionais processuais invocados pela recorrente. Pelo contrário, contempla o princípio da segurança jurídica. Sendo assim, entendo que a negativa da compensação realizada com os valores de débito declarado em DCTF são devidas e, por essa razão, o débito permanece sendo exigível e, sendo o caso de não pagamento, fica passível de auto de infração como ocorrido. Alterar o Instituto, concluo. Está errado aqui, só um instante. Concluo, portanto, que a cobrança do valor principal constante do auto de infração é devida. E aí passo a discorrer sobre a multa de ofício. No que se refere à multa aplicada, entendo que a atitude da recorrente não tenha configurado qualquer das hipóteses do artigo 18 da MP 135/2003, que foi convertida na Lei 10.833/2003, que tem aplicação retroativa, por ser mais benéfica ao contribuinte. No caso concreto, a ausência de homologação das declarações que resultam no auto de infração, por ausência de recolhimento de tributo declarado em DCTF, configura um descuido processual do contribuinte, que não executou a sentença favorável ao tempo do processo e, com isso, viu extinguir o seu direito creditório contra a Fazenda Nacional. Nesses termos,
a jurisprudência dominante do CARF tem admitido a aplicação da exoneração da multa com base na retroatividade benigna, conforme se pode verificar no acórdão 93.03.003.423 da ilustre conselheira Tatiana Mignoli, em sessão realizada na Câmara Superior dos Recursos Fiscais, na qual transcrevo abaixo e leio apenas a parte final aqui. Desta forma, entendo ser plenamente aplicável o Instituto da Retroatividade Benigna, tal como estabelece o artigo 106 do CTN. Com a aplicação do Instituto da Retroatividade Benigna, no caso vertente, há de ser afastada a aplicação da multa de ofício para se adotar a multa de mora, considerando a redação do artigo 18 da 10.833, redação dada pela Lei 11.488 de 2007. Concluo que a jurisprudência acima molda-se perfeitamente ao julgado que se impõe, sendo cabível exonerar a multa de ofício imposta pelo fisco. Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, exonerando a multa de ofício. É como eu voto. Obrigado. Pedro pediu a palavra? Sim. Belo voto, Márcio. Obrigado, Pedro. Sempre caprichando aí. A gente tenta, Pedro. Dá para ver que você se aprofunda sempre. Márcio, eu tô com uma dúvida. Seu voto esclarece tudo, mas tô com uma dúvida no encaminhamento, na verdade. Porque é assim, ó. Normalmente, quando o contribuinte tem o crédito de fim social reconhecido no Poder Judiciário, ele começa a execução lá no Judicial, né, fase de execução, e aí, quando ele fala, não, pô, administrativo é melhor, eles sempre fazem isso, né? Aí eles vão no administrativo, só que para pedir no administrativo, tem que fazer a desistência da execução. Eles desistem da execução e fazem pedido de crédito administrativo e fiscal, né, de compensação do fim social conhecido no Poder Judiciário como COFINS. Então, assim, em regra geral, a execução ou não desse fim social no Poder Judiciário, desse crédito de fim social no Poder Judiciário, quer dizer, execução ou não, perdão, a não execução, né, ela não interfere. Na verdade, a não execução, ela é obrigatória, e ela possibilita o contribuinte adquirir esse crédito no administrativo, né. Então, o fato de não ter sido executado, a princípio, não altera a questão de crédito. Ele pediu a compensação no Poder Administrativo. Agora, a não execução desse crédito de fim social no Poder Judiciário, ela tem o mesmo efeito quando é auto de infração e não pedido de crédito. Então, assim, duas coisas. É possível que esse processo aí tenha um pedido de crédito, a compensação. Pode ser que tenha um processo que ele pediu compensação de fim social com COFINS no administrativo fiscal. É possível, não sei. Aí eu estou perguntando, a primeira pergunta é essa, se não mencionou nada a respeito disso. Perfeito, não mencionou nada. Não. Não. Tá. Então, eu vou para a segunda pergunta, que é o seguinte. Eu tenho é a primeira vez que eu deparo com essa situação aí, de que não foi executado no Poder Judiciário e foi lavrado um auto de infração. Isso é uma situação um pouquinho diferente aí para os casos de fim social, né? Mas é assim, que eu estava pensando, não é porque não foi executado que ele deixa de ter esse direito. Simplesmente o fato de não ser executado é um fato que termina por si só. Não foi executado.
tudo bem. Mas não quer dizer que ele não tem esse direito, né? E aí eu vi que o contribuinte está falando no recurso voluntário que ele fez essa compensação já, né? Na própria escrita dele. Ele já pegou esse crédito fim social, já compensou com o COFINS. Né? Sim, mesmo sem executar, tendo isso prescrito, ele considerou como um crédito bom, né, o que ele pagou indevidamente acima dos 0,5. O certo é que ele teria que ter feito o pedido de ter desistido da execução e ter feito o pedido da compensação do fim social com o COFINS. Não fez. Compensou lá na escrita dele. Então, por isso está sendo cobrado, né? Então, teoricamente, é devido. A ideia geral do seu voto é essa. Perfeito. Tá. Só que, assim, como ele tem uma decisão que reconhece o crédito de fim social, se bem que o crédito de fim social não altera nada nos débitos de COFINS, né? Esse auto de infração está cobrando os débitos de COFINS, é só isso, né? Isso. Tá bom. Obrigado, Márcio. Paulo. Eu não vi quem pediu palavra primeiro, o Leonardo ou o Elcio. Fui eu. Vai, Elcio, então. Essa questão que o Pedro levantou aí, eu acho relevante, só que na conclusão dele aí, eu acho que ele acabou finalizando bem, né, que o crédito de fim social e aqui nós estamos tratando do COFINS, né, então, mas só uma questão é que, por falta da execução, não se procedeu à liquidação do indébito dele, né, quer dizer, ele foi reconhecido em tese, a execução queria ver se realmente existia crédito a favor dele. Eu só queria colocar essa questão, mas a própria conclusão do Pedro de que, como se trata de crédito de outro tributo, não afeta aqui. Então, era só isso. Ok, obrigado. Leonardo Andrade. Presidente, pela compreensão que eu tive do processo, a recorrente, ela executou, sim, o valor. Ela teve início. Ocorre que me parece que houve um problema de ordem processual que, após ela ingressar com o pedido de execução, o processo foi arquivado. Em 96. Tá? Aí, somente em 2002, em fevereiro de 2002, ela requer o desarquivamento do processo, tá? E pede a expedição do precatório. Aí, nesse processo, o juiz ele decreta a prescrição intercorrente, porque o processo de execução ficou parado por mais de 5 anos. E nesse lapso temporal, entre 96 e 2002, ela ingressou com os pedidos de compensação. Só que como então ela ingressou com duas situações simultâneas. Ela ingressa com o pedido de execução do julgado, esse pedido fica parado e é arquivado. E daí ela ingressa com o pedido de compensação aqui. E como bem observado pelo conselheiro Pedro, ela não fez a desistência da execução do processo judicial. Tanto que depois há uma decisão no processo de execução decretando a prescrição intercorrente. Eu entendo deste modo. Então, ela elaborou em equívoco no procedimento em adotar 2 procedimentos concomitantes, um na esfera judicial e um na esfera administrativa. E eu só não consegui entender o motivo do processo de execução ter ficado parado, ter sido arquivado, e daí ela só 6 anos depois que ela pede o desarquivamento e tenta pedir a expedição do precatório. Como eu disse no voto,
Trata-se de um descuido processual por parte da recorrente. Tá, mas não... Então, para que o processo aqui de compensação ele tivesse que ter tido o regular seguimento, como o conselheiro Pedro alertou, ela tinha que ter desistido lá do processo de execução. E o que me parece aqui, pelos elementos constantes nos autos, não houve essa desistência. Tanto que depois ele é declarada a prescrição intercorrente naquele pedido. Sim. Tá, eu acho que não seria caso de concomitância. Não. Mas o que se discute seria conhecer esse recurso. Conhecer não, era negar, né? Mas eu estou dando parcial por conta da multa. Porque para mim não houve dolo. Não, a própria Receita não admitir. Foi um descuido por parte do recorrente. Ela habilitou esse crédito? Que ela tinha que ter habilitado esse crédito também. Não habilitou. Mas eu acho que ela fez a compensação com base na 8383, que era feito então direto na DCPF. Fez na escrita dela. Perfeito, Elcio. Eu estou com uma dúvida aqui só. Eu não consigo ver a data do auto de infração. Será que esse auto de infração não decaiu? Não é intempestivo? Não decaiu o débito? Não, é tempestivo. É. Eu não estou vendo a data no auto de infração aqui. Estou nele aqui, no volume 1. Porque os débitos de COFINS são de outubro de 97, né? O auto de infração foi lavado em 15/11/2001. Então não decaiu. Beleza, então é isso. Agora a multa. A multa, você conferiu essa jurisprudência aí, né? Isso, conselheiro. Ok. Resolvendo a multa. Tá. A multa pela... A multa do 18 da MP. Lançamento de ofício de tributos declarados. Em qualquer das hipóteses do 1, tá. Ok. Pronto para votar, Elcio? Está mantendo, né? Márcio, está mantendo, né? Sim, estou mantendo. Uhum. Elcio? Pois é, né? Aí essas questões foram levantadas aí. Eu não dei conta de confirmar que ainda, eu estava tentando confirmar, mas ainda não consegui chegar no processo de execução aqui, porque, na verdade, como foi... Será que chegou a fazer a liquidação da sentença da decisão de conhecimento? Alguém chegou a ver? Conselheiro Elcio, Oi. no acordo da impugnação, a DRJ trouxe excertos do acordo proferido lá pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que aborda esta questão. Ok, então está na DRJ, né? Está na DRJ. Então, só um minutinho, por favor. Sim. Sabe o que eu estava pensando aqui? Se na época tem aquela lei 8666 lá, que podia compensar na escrita, autorizava, não precisava habilitar. Mas daí, acho que, conselheiro Pedro, entra naquilo que o senhor comentou. Ele não desistiu do processo de execução.
Isso é exigência. Isso é sempre uma exigência. Verdade, ele optou por outra via, né? Então... Posso ler aqui um trecho? Pode. Que está no acordo do TRF da Terceira Região. Vejamos. O acordo proferido na ação de conhecimento transitou em julgado em 25 de outubro de 95, tendo os autos baixados ao primeiro grau de jurisdição. A apelante deu início à execução, apresentando a memória dos cálculos na forma preconizada pelos artigos tal e tal do CPC. A União, devidamente citada, deixou transcorrer em áudios o prazo para oposição de embargos de execução, conforme certidão de folhas tais, a qual se seguiu o despacho na mesma folha, determinando a manifestação em 5 dias, em 29 de 7 de 96, sendo que o patrono da parte autora tomou ciência pessoalmente, conforme certidão de folhas tais, em 13 de 8 de 96. Ato contínuo requereu, em 20 de agosto de 96, a homologação da conta por sentença, que restou indeferido pelo despacho, que inclusive determinou a remessa ao arquivo, publicado no Diário Oficial de 29 de 11 de 96, conforme certidão. Foi certificado que não houve manifestação, com a efetiva remessa dos autos ao arquivo. Somente em 16 de fevereiro de 2002, veio a parte autora requerer o desarquivamento do feito, que é a expedição de precatório, em 30 de setembro de 2002. Realizadas as providências de regularização, foi aberta a vista fazenda, que nada requereu. Foi determinada a atualização da conta, requerendo posteriormente a compensação dos valores. Aberta a nova vista à União, foi requerida a decretação da prescrição. Aí ele vem, o relator começa a analisar os fatos e decreta a prescrição intercorrente, porque o processo ficou mais de 5 anos parado, o processo de execução. Eu estou vendo aqui na decisão da DRJ, ele tentou fazer a execução. Inclusive, lá na sentença, o juiz determinou que estava pendente a liquidação, que seria feito por contador. Está lá, na decisão de conhecimento. Aí ele tentou fazer a execução, mas aí a União entrou com recurso falando que estava preclusa a execução dele. Isso. Perfeito. Então ele não chegou a fazer a execução. Ela ingressa com a execução, Elcio. Mas só que a União entrou com um pedido falando que estava precluso. Não, tanto que a União sequer embargou. Aqui, ó. A prescrição, a União alega posteriormente. Aqui, ó. Ao prolatar a decisão, o juiz da 7ª Vara relata que aludido processo está de ação ordinária declaratória acumulada com pedido de repetição de débito. Aí transcreve a decisão do juiz. No final, o juiz fala, a liquidação da sentença será feita por cálculos do contador. Pronto. Interpostos os recursos pertinentes, foram os mesmos considerados prejudicados, sendo determinada a baixa dos autos à vara de origem. Dessa decisão, não houve recurso por parte da Fazenda Nacional. Posteriormente, o contribuinte intentou executar a sentença. O TRF da Terceira Região julgou extinta, acolhendo a alegação de prescrição deduzida pela União. Mas a expressão tentou está equivocada. Ele executa. Porque se ele tivesse só tentado, não havia motivo de extinção. Ele tentou executar. Não, ele executou. Ele executou, deixou o processo parado, ele executa, o processo fica parado por 6 anos, e após esses 6 anos ele requer a expedição do precatório. Quando ele requer a expedição do precatório, a União se manifesta, está prescrito. E essa prescrição é reconhecida, foi reconhecida a prescrição intercorrente. Nos casos da espécie desse tipo aí, é que eu vejo que o princípio da verdade material grita, né? Porque você vê, ele tem o direito, né? Foi reconhecido o direito dele e tal, por uma questão processual lá. E na época o procedimento era direto na contabilidade, não tinha toda aquela questão que veio com a 9430. Então, assim, é uma situação bem delicada, quer dizer, por um lapso dele no manejar o processo judicial, ele vai perder o direito dele total. Já que aqui é o formalismo moderado, e a gente tendo um indício forte de que realmente existe o crédito,
É meio complicado, né? A gente fica assim. Aí, Mas daí aquilo, né, doutor Elcio? O formalista está sendo extremado. Mas é o direito do socorro os que dormem, né? Mas lá, ele dormiu Mas lá aí no não era o judiciário. caso Aqui dele ele não entrar na dormiu, não. justiça, não, Elcio? Oi? Ele buscar esse direito dele na justiça, não? Ué, mas se lá já tá Certamente isso vai julgado, né? acontecer. Certamente Pois isso vai é. acontecer, mas particularmente eu entendo que no processo administrativo. Eu também não estou entendendo que no processo administrativo não pode fazer nada. Ele vai ter que buscar outros meios igual tá falando. Ele tem o crédito. Agora ele vai ter que arrumar outro meio de recuperar isso. Mas aqui na esfera administrativa, tem uma decisão já que realmente ele recolheu o fim social indevidamente e que existe o crédito dele, a partir do momento que ele pleiteia, que ele não executou e perdeu na execução lá, o crédito tá ali, o crédito existe. Eu acho que a gente ignorar aí por uma questão processual, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente está sendo muito mais formalista que o próprio Poder Judiciário. Então, já que o administrativo é um formalismo moderado e a verdade material, essas questões que eu trago aqui para discussão, mas realmente é uma situação delicada. Eu só trago isso assim para ver que não é uma coisa tão clara assim, tão direta a decisão. Tudo bem, eu até tem os argumentos que a Mara trouxe aí e tal, são relevantes e tal. O próprio voto do relator também, ele quer dizer, o negócio não foi como deveria ter ido, né? E ele se perdeu, né, nesse meio. Eu só trago esse questionamento por isso, porque. Mas, ok. Se você ouvir você falando, você me fez pensar uma coisa. A não execução lá, o processo de execução, né, a não desistência do processo de execução impediria dele pedir o reconhecimento dessa compensação no Poder Judiciário, no Poder Administrativo, certo? A não desistência tem a ver com ela impediria, a não desistência da execução impediria o pedido administrativo, né? Mas a não desistência da execução, ela implica diretamente na possibilidade de cobrança desse COFINS aí? Talvez não, porque Pedro, realmente... a sua fala está sendo... tem umas partes que eu não estou ouvindo. Ah, perdão, Elcio. Está ouvindo? Agora melhorou? Melhorou. Deixa eu ver se eu aumento aqui. É o seguinte, a não desistência da execução no Poder Judiciário impede o pedido administrativo de compensação, ressarcimento de compensação. Tá. Mas ela implica diretamente numa possibilidade de um auto de infração, sendo que na época era permitida essa compensação na escrita. Então, assim, existe uma possibilidade dessa fase de execução não implicar exatamente, diretamente na possibilidade de cobrança desse COFINS, né? Vamos esquecer um pouco essa execução. Vamos imaginar que ela não existe. Vamos ver, analisar esse auto de infração, né? Você analisa lá o auto de infração. Você tem o crédito fim social. Você tem os débitos de COFINS. Ele compensou na escrita. E a lei 8.000 lá, 666, lá na época permitia isso. Então, o COFINS não pode ser... A lei é 8383, Pedro. 8383. De 96, né? 91. 91? Acho que é essa, então. E então, se você analisar friamente somente o auto de infração, ele não é devido, porque permitia à época. Eu acho que o que a gente tem que decidir é realmente aqui qual a influência desse erro processual no Poder Judiciário, lá na fase de execução, na exigência do débito. Realmente implica automaticamente a exigência do débito desse COFINS? Talvez não. Né? De repente,
eu vou finalizar porque a gente já está demorando muito nesse processo. De repente, uma ideia aí de verificar se essa compensação que ele fez na escrita é realmente rastreável, uma diligência, alguma coisa assim. Bom, como eu disse, conselheiro Pedro, pelo menos nos autos não consta. Assim também como não consta a citação à lei 8383, muito embora a gente pudesse aplicar pela certeza que tem, também não tem essa argumentação. Tá? Acabei de confirmar aqui, também não houve essa argumentação. Tá? Então, onde tudo que não houve essa argumentação? No processo. Não, na manifestação de conformidade dele, ele fala que é 8383. Não localizei. Então, se ele fala, a gente não pode fugir dessa matéria. Muito embora eu também não alteraria meu voto por conta disso, porque, como eu disse... Essas questões que eu estou trazendo é mais para a gente pensar um pouco, mas assim, porque realmente aqui a situação é delicada, né? Porque vai que ele entra com uma ação rescisória aí, quer dizer, se não entrou, né, com essa decisão do lá, ele vai recuperar e ganhar de novo. Existem mil possibilidades, né? Mas... eu acho que podemos votar, então. Paulo, você está sem som. Sem som, Paulo. Paulo, sem som. Verdade. Aí. Eu acho que já conseguimos até entender a problemática, mas nós não podemos nos furtar de ou dar uma decisão ou então um pedido de vista para a melhor apreciação. Eu acho que temos que dar continuidade ao julgamento. O Elcio está em condições de votar? Sim. Então, por favor. Apesar dessas questões que eu abordei aqui, né, que são sensíveis, né, eu acho que, né, mas, infelizmente, o contribuinte não conduziu a demanda dele da forma prevista na norma processual. Então, e diante das possibilidades de caminhos alternativos que podem ser vislumbrados, eu vou acompanhar o relator. Vamos aguardar um pouquinho, a Mara saiu, depois você só repete o final do voto para ela. Ok. Eu estava falando 66 e tal, porque é o artigo 66 dessa lei. Tá. Aí confunde, né? Eu achei ele aqui. Ó. Tá vigente ainda, hein? O problema é quando entrou a da habilitação. Então, a Mara retornou, tá ouvindo, Mara? O Elcio já votou, mas ele vai repetir o voto dele para você ouvir. Eu repito só o final, né? Isso. Acompanhe o relator. Leonardo Andrade. Presidente, eu acompanho o relator. Eu entendo que, infelizmente, a recorrente ela incorreu em equívoco processual, tanto aqui quanto no processo de trâmite no Poder Judiciário, porque a partir do momento que ela ingressou com a execução do julgado, deixa essa execução parada, e 6 anos depois ela requer a expedição do precatório, já com a compensação aqui, com a compensação efetivada, né, eu entendo que conflita o procedimento adotado. Então, infelizmente, não há como dar provimento ao recurso, eu acompanho o relator. Ok, obrigado. Leonardo Macedo? Com o relator, presidente. Pedro? De fato, conflita. Parece que o contribuinte quis
se calçar por vários lados, né? Acabou atirando para todo lado e não acertou no alvo aí. Então, se a situação tivesse mais simples, a gente poderia analisar friamente essa questão de compensar na escrita e tal, e ele poderia ter demonstrado melhor isso também. Trazido mais. O Poder Judiciário, né, Pedro? Com certeza. Acompanho o relator. Obrigado. Mara? Acompanho o relator. Laércio? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário, exonerando a multa de ofício. Esse foi o item 111 da pauta. Final 2002-50, processo Instituto JLMF de ensino. 112 fora de retirado, 113 retirado, 114 retirado, 115 agora. Usina Sapucaia, Sociedade Anônima. Conselheiro Elcio, com a palavra. Então, recurso voluntário, interposto em decorrência da decisão da DRJ, julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, referente ao auto de infração lavrado para se exigirem parcelas da contribuição para o PIS devidas no segundo, terceiro e quarto trimestre de 98, por falta de recolhimento ou pagamento do principal. Alguém disse alguma coisa? Não, só tossir. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o cancelamento da auto-infração, alegando que protocolizara junto à Receita Federal comunicações informando que estava procedendo à compensação de créditos da contribuição com base em liminares obtidos junto à Justiça Federal. Os processos judiciais aí, os números aí identificados. O acordo da DRJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, restou emendado nos seguintes termos. Então, aplicou a retroatividade benigna e cancelou a multa de ofício. No voto condutor do acordo de primeira instância, registrou-se que, de acordo com as informações constantes do anexo 1 do auto de infração, era possível verificar que os débitos da contribuição para o PIS, lançados de ofício, haviam sido declarados em DCTF com vinculação a pagamentos, nada tendo sido informado quanto à compensação pretendida, razão pela qual não existia qualquer irregularidade na autuação. Constatou-se ainda que os referidos débitos haviam sido incluídos no processo administrativo final 99/94, relativo a pedidos de compensação formulados pelo contribuinte, em que se pleiteara a compensação de débitos da contribuição para o PIS e da COFINS, referentes aos períodos de apuração outubro 97 a março de 2000, tendo sido apurada em consulta a sistemas internos da Receita Federal, que os débitos de PIS referentes aos períodos de apuração 10/97 a 4 de 98 haviam sido integralmente extintos por compensação, permanecendo em aberto os débitos de 6 de 98 em diante. Em razão dessas constatações, cancelou-se a parte do crédito tributário correspondente ao referido período, bem como toda a multa de ofício lançada com base na retroatividade benigna. Cientificada a decisão de primeira instância em 5/12/2008, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 5/1/2009 e requereu a reforma da decisão de primeira instância, alegando que, por alguma falha no sistema de informação da Receita Federal, não se anotaram as compensações realizadas e devidamente comunicadas ao órgão, decorrentes de crédito reconhecido judicialmente em razão da inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449 de 88, crédito esse analisado no bojo do processo administrativo final 99/94. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos planilhas contendo informações sobre os débitos compensados, extratos de débitos, cópias de DAFs, peças das ações judiciais, pedidos de compensação e comunicações endereçadas à Receita Federal. É o relatório. Pode ir ao voto. O recurso é tempestivo. Conforme acima relatado, trata-se de auto-infração lavrado para se exigirem parcelas do PIS devidos ao segundo, terceiro e quarto trimestre de 98 por falta de recolhimento ou pagamento principal. A DRJ, a partir de consultas a sistemas internos da Receita Federal, constatou que os débitos de PIS referidos ao período de apuração 10/97 a 4/98 haviam sido integralmente extintos por compensação, permanecendo em aberto os débitos de 6/98 em diante,
tendo a parcela do auto de infração referente aos referidos débitos compensados sido cancelada naquela instância, bem como a multa de ofício. Em sede de recurso, o recorrente reafirma que os débitos dos demais períodos lançados também haviam sido extintos por compensação no bojo do processo administrativo 99/94, cujo crédito havia sido reconhecido judicialmente, sendo apresentados documentos que, no seu entender, comprovariam tal afirmativa. Por se referir os presentes autos a lançamento de ofício fundado no artigo 90 da medida provisória 258, aqui não há que se perquerir acerca da concomitância da discussão da matéria nas esferas administrativo-judicial, pois nas ações judiciais a que o recorrente faz referência, controvérsia sobre a inconstitucionalidade dos decretos-leis, abrangendo, por conseguinte, apenas a existência de eventual indébito, ainda que indiretamente correlacionada à controvérsia destes autos. Em consulta ao sistema e-processo, em 4 de 8 de 2020, emitiu-se a mensagem de que o referido processo havia sido excluído de seus controles, o que inviabilizou, nesta instância, a confirmação dos argumentos do recorrente. Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo recorrente, conforme acima relatado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem para que a autoridade administrativa confirme ou não a efetiva extinção por compensação dos débitos remanescentes exigidos no auto de infração, trazendo aos autos eventuais decisões definitivas tomadas no bojo do processo administrativo 99/94, bem como outras informações que possam esclarecer a presente controvérsia, dentre as quais eventuais decisões judiciais transitadas em julgado. Havendo necessidade, o recorrente deverá ser intimado e, ao final da diligência, oportunizar a ele o prazo de 30 dias para se manifestar. Ok. Leonardo Andrade. Acompanho o relator. Macedo. Relator. Pedro. Com o relator. Mara. Com o relator. Laércio. Com o relator. Márcio. Acompanhe o presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento do recurso em diligência para que a unidade preparadora efetive os procedimentos que constou na parte final do voto do conselheiro Elcio. Então, esse foi o item 115 da pauta, processo 2003-98. Deixa eu ver se eu anotei corretamente. Tá. Próximo também é do conselheiro Elcio Vicunha Nordeste. Posso começar? Pode. Então, aqui trata-se de recurso voluntário, decorrente de decisão da DRJ, julgou parcialmente procedente a impugnação relativa a auto de infração e que se exigiram contribuição do PIS devidos no segundo e terceiro trimestre de 97 por falta de recolhimento do pagamento principal. A matéria é a mesma do anterior. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu o cancelamento da auto de infração, alegando que os débitos correspondentes ao crédito tributário lançado já haviam sido quitados, por meio de pagamento e outra parte via compensação. A repartição de origem confirmou os pagamentos efetuados, excluindo os valores correspondentes do auto de infração, mas manteve a parte do lançamento relativa aos alegados débitos extintos por compensação, em razão do fato de que os respectivos pedidos de compensação já haviam sido indeferidos pelo setor responsável no bojo do processo administrativo 9711. O acordo da DJ, que julgou parcialmente procedente a impugnação, restou emendado nos seguintes termos. Aqui também aplicou a retroatividade benigna e cancelou a multa. Cientificada a decisão de primeira instância, 24/11/2008, o contribuinte depôs recurso voluntário, 24/12/2008, e requereu o reconhecimento da nulidade do lançamento à conversão do julgamento em diligência, aduzindo o seguinte: imprescindibilidade da avaliação das compensações analisadas no bojo do processo administrativo 9711, sendo que, uma vez não homologadas tais compensações, cabia-lhe a apresentação da manifestação de conformidade ou recolhimento aos débitos não extintos,
inexistindo necessidade do lançamento de ofício. O artigo 90 da medida provisória 258 previu o lançamento de ofício somente das diferenças apuradas em relação aos valores informados do CPF, vindo o artigo 18 da Lei 10.833 a restringir o lançamento de ofício aos casos de comprovada falsidade da declaração feita pelo contribuinte. O acordo recorrido foi omisso acerca do pedido de restituição e correspondente compensação amparada em decisão judicial transitada em julgado, infringindo os princípios constitucionais da motivação, do contraditório e da ampla defesa. Na ação judicial relativa à inconstitucionalidade dos decretos-leis 2445 e 2449, depositaram-se judicialmente as diferenças da contribuição recolhida em relação à calculada com base na Lei Complementar 770, respeitada a regra da semestralidade, valores esses posteriormente levantados em razão da decisão transitada em julgado a ele favorável. É o relatório. Obrigado, pode ir ao voto. O recurso é tempestivo. Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para ser exigido em parcelas do PIS 97 por falta de recolhimento. A par da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, a repartição de origem confirmou que parte dos valores lançados haviam sido objeto de pagamento, decidindo por excluí-los do auto de infração, mantendo apenas a parte do lançamento relativa a alegados débitos extintos por compensação, em razão do fato de que os respectivos pedidos haviam sido indeferidos no processo administrativo 9711. Em consulta ao processo realizado em 4/8 de 2020, constatou-se que o processo acima referenciado não se encontra cadastrado ou controlado naquele sistema. Preliminarmente, o recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do auto de infração por falta de suporte legal autorizativo, pois, segundo ele, o artigo 90 da medida provisória 258 previu o lançamento de ofício somente das diferenças apuradas em relação aos valores informados em DCTF, vindo o artigo 18 da 10.833 restringir em caso de falsidade. O auto de infração foi lavrado em 5/3/2002 e cientificado o sujeito passivo em 20/3/2002, quando encontrava-se vigente o artigo 90 da medida provisória, a seguir transcrito. Nos termos do dispositivo legal supra, uma vez apuradas diferenças em relação aos valores declarados pelos sujeitos passivos, elas deviam ser objeto de lançamento de ofício. No presente caso, tendo sido indeferido o pedido de compensação formulado pelo contribuinte para extinguir parte dos débitos auditados, impunha-se à autoridade tributária o lançamento de ofício do valor não extinto, sob pena de responsabilização, dado que o ato de lançamento é obrigatório e vinculante. Nesse sentido, inexiste a alegada nulidade do feito, pois que operada em conformidade com a legislação procedimental vigente à época da apuração. Quanto aos alegados pedidos de compensação formulados pelo recorrente, a autoridade administrativa carregou aos autos cópia de parte do processo administrativo 9711, em que eles haviam sido indeferidos. Processo esse não controlado no e-processo, muito provavelmente por não ter sido objeto de contencioso administrativo. Eis um trecho da decisão número 374/99, prolatada no referido processo administrativo. Vou ler só o que está em negrito. Esta matéria foi objeto de trabalho do grupo de ações judiciais, ao invés de encontrar crédito em favor do contribuinte, apurou débitos. Uma parte foi lançada por meio do auto de infração. Os demais, como já constavam do sistema de conta corrente, foram consolidados do processo 9841 e enviados à PFM para inscrição intitativa da União. Os débitos apurados a que se refere o excerto supra foram objeto do lançamento de ofício no processo administrativo 9823, conforme relatório presente à folha 58, cujo auto de infração já foi analisado pelo então segundo Conselho de Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, tendo sido decidido favoravelmente ao sujeito passivo quanto à necessária observância da regra da semestralidade na apuração da contribuição com base na Lei Complementar 7 de 70, e quanto à ocorrência de decadência em relação à parte da autuação, então, e os acordos. Nesse contexto, tendo havido decisão do CAR favorável ao recorrente no que se refere ao auto de infração lavrado em decorrência da auditoria realizada pelo Grupo de Ações Judiciais da Repartição de Origem, relativamente aos pedidos de compensação formulados, necessário se torna averiguar se referida decisão fez surgir os créditos pleiteados para extinguir os débitos remanescentes do lançamento de ofício desses autos. Nesse contexto, considerando os princípios da busca pela verdade material e do formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo recorrente, bem como pela autoridade administrativa, conforme acima relatado, voto por converter o julgamento em diligência à repartição de origem
para que se confirme ou não a efetiva existência de saldo creditório da contribuição para PIS, reconhecido judicialmente, em razão da inconstitucionalidade dos decretos-leis, que possa amparar o pleito do recorrente no que tange a eventual extinção, total ou parcial, do crédito tributário remanescente nesses autos. Para tanto, dever-se-ão observar os resultados definitivos atingidos no bojo dos processos administrativos 9711 e 9823, sem prejuízo de consulta a outros documentos ou informações que se mostrarem necessários. Havendo necessidade, o contribuinte poderá ser intimado, oportunizando a ele um prazo de 30 dias para se manifestar. Ok, obrigado. Leonardo Toledo. Com o relator. Macedo. Doutor Elcio, acompanho. Pedro. Acompanho. Mara. Eu estava verificando aqui, porque eu tinha votado uns processos da Vicunha mês passado, relatado, mas eles eram referentes à IPI, e ele citava uma ação judicial. Nesse aqui, ele não cita ação judicial, não, né, Elcio? Travou aí, Mara. Travou de novo? Não, para mim não travou, não. Para mim também não. travou. Não, Então, então acho que o Elcio só aqui. que não ouviu a sua... O finalzinho da sua fala, o finalzinho da sua fala. Não tem ação judicial aqui, não, né? Tem ação judicial. A questão é o seguinte, tem ação judicial e, ao analisar no grupo de ações judiciais, eles negaram o pedido do contribuinte, né, mas não aplicaram a regra da semestralidade. Ele entrou com recursos, foi até a Câmara Superior, e a Câmara Superior decidiu favoravelmente, determinando a aplicação da semestralidade. A partir da aplicação da semestralidade, será que não surgiu crédito que possa, inclusive, derrubar os créditos do auto de infração aqui? É essa a questão. Sim. É porque no processo que eu analisei, a gente não conseguia apartar o que estava na ação judicial, e ele não tinha provas, não tinha apresentado documento. Acho que é um caso que não mesmo, não. Então tá, eu acompanho o relator. Ok, obrigado. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator. A decisão é que, por unanimidade de votos, resolveu-se converter o julgamento do recurso em diligência para que a unidade de origem proceda conforme consta da parte final do voto, que fica registrado e gravado. Esse é o item 116, processo 2002-19, Vicunha Nordeste. Acho que a gente podia fazer uma paradinha 10 minutos. Por favor, então, Ana Tereza, interrompa a gravação.